Olhem só, quem diria, a atual ministra das Relações Institucionais do governo Lula, Gleisi Hoffmann, processou o ministro Alexandre de Moraes. Veja com seus próprios olhos. Ela, Gleisi Hoffmann, fez uma representação para o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, contra ele, o ministro de Estado da Justiça, Alexandre de Moraes. A Gleisi Hoffmann imputou ao Alexandre de Moraes crime de responsabilidade, improbidade administrativa, crime do Código Penal. Olha aqui. Disse na peça, como amplamente divulgado pelos inúmeros órgãos de imprensa, as declarações feitas pelo Alexandre de Moraes sobre a Operação Lava Jato geram fundadas suspeitas sobre seu prévio conhecimento de desdobramentos. Disse que esta semana vai ter mais, disse o ministro da Justiça sobre a Lava Jato. Durante comício em Ribeirão Preto, Alexandre de Moraes revelou saber da nova fase. A declaração do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, durante comício do candidato à prefeitura de Ribeirão Preto, do PSDB, antecipando a realização de nova fase da Operação Lava Jato esta semana. Repercutiu, olha só, disse, teve a semana passada e esta semana vai ter mais, disse o ministro. Quando vocês virem esta semana, vão se lembrar de mim. Alexandre de Moraes, então, segundo a Gleisi, teria praticado o crime do artigo 325 do Código Penal, violação de sigilo funcional. Gleisi disse ainda que o ministro teria praticado improbidade administrativa do artigo 11, inciso 1, praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento. Inciso 3, revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições. Olhem só isso daqui. Para a Gleisi, a conduta do senhor ministro, antes de tudo, causa embaraços às investigações, por colocar sobre elas fortes suspeitas sobre sua atuação, acometida por grave suspeita de violação de sigilo funcional. Nossa, imagine agora o que a Gleisi tem pensado sobre os processos da chamada trama golpista, em que o juiz é o investigador, é a vítima, é o acusador, é o juiz, né? O que ela tem pensado disso nesse momento? Aí, imputou ainda o mais grave deles, crime de responsabilidade, que é a perda do cargo público e a inabilitação para o exercer por 8 anos. São crimes de responsabilidade contra a probidade da administração. Artigo 7º. Proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. A Gleisi acusou o ministro Alexandre de Moraes de agir com incompatibilidade à dignidade, a honra e o decoro do cargo de ministro da Justiça. E para fechar com a cereja do bolo, a Gleisi pediu o afastamento cautelar do ministro da pasta de ministro da Justiça. Olha só, artigo 319 do Código de Processo Penal. A Gleisi pediu a aplicação de uma medida cautelar restritiva da liberdade contra o ministro Alexandre de Moraes. São medidas cautelares diversas da prisão. A suspensão do exercício da função pública. A Gleisi pediu uma medida cautelar restritiva da liberdade, como é, por exemplo, a prisão preventiva, que é uma medida cautelar restritiva da liberdade. Essas do artigo 319 são as chamadas medidas cautelares restritivas da liberdade diversas da prisão. Por exemplo, tornozeleira eletrônica, proibição de frequentar determinados locais, proibição de falar com determinadas pessoas e, no caso do agente público, suspensão do exercício da função pública. Gleisi imputou crime ao Alexandre de Moraes e pediu seu afastamento cautelar do cargo. A medida visa acautelar a lisura e imparcialidade das investigações. Em 2016, que essa peça, a Gleisi já estava preocupada com a imparcialidade do ministro Alexandre de Moraes. Cadê essa Gleisi? Gleisi, cadê você? Cadê você? Por todo exposto, roga-se que tome
todas as providências necessárias no sentido de assegurar a apuração de todas as condutas criminosas aqui apontadas. Caramba, não pode chamar o Lula de ladrão, não pode chamar o Lula de descondenado. O Daniel Silveira está preso por suas palavras, mas a Glaze pode chamar o ministro Alexandre de Moraes de criminoso, que é o que está nessa peça. Isso aqui é real, essa peça não é fake. A ministra Gleisi Hoffmann imputou esses crimes ao ministro Alexandre de Moraes, questionou sua imparcialidade, o chamou de criminoso. Como o mundo dá voltas, né? Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado, deixo aqui um grande e forte abraço a todos.